Olá, bom dia a todos e todas, a paz do Senhor Jesus. Um prazer e uma alegria estar com a igreja no Nordeste, avançando, crescendo juntos, porque estamos juntos no mesmo propósito e vamos avançar. Eu acredito muito nisso e nós dedicamos a nossa vida, não só aqui no Piauí, mas gastando nossas vidas para que o Senhor seja exaltado e glorificado através do processo de discipulado. Amém? Mais uma vez é uma alegria estar com todos vocês, pastores e pastoras. Deus abençoe a vida de vocês, liderança no Nordeste. Irmãos, irmãs, vamos dar início ao nosso segundo dia de imersão. Eu acredito que é um tempo de crescimento e um tempo de aprendizado para todos nós, porque a obra ela não está completa e todo dia temos algo a aprender. Que o Senhor venha gerar humildade no nosso coração e trazer um coração ensinável nessa manhã, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem preparado para esse dia. Nós oramos muito e buscamos em Deus para que o Espírito Santo direcione cada palavra. Irmãos, no processo de discipulado, aprendendo, buscando mais de discipulado, nesse período de alguns anos, nós fomos aprendendo de forma gradual, nós fomos a cada dia crescendo em conhecimento, mas vivendo o processo de discipulado. Fomos aprendendo na prática, ali trabalhando dia a dia, nós nos olhamos e enxergamos trabalhadores do reino de Deus. Nós olhamos e vemos a necessidade de buscar mais a cada dia e buscar mais vidas a cada dia. Dentro desse processo, tudo é um processo de ensino. E eu lembro muito quando o pastor Manuel, quando ele foi implantar o processo de discipulado aqui no Piauí, eu fiquei muito chocado, porque eu sou fruto de pequeno grupo, né? Eu já me desenvolvi e dei continuidade dentro de um pequeno grupo, passei a ser líder de pequeno grupo, então eu já entrei no processo. Para mim foi uma satisfação e também, entre aspas, uma facilidade para entender maior o discipulado dentro do próprio processo. Mas o pastor Manuel me chocou com uma frase, né? Que ele falou para mim, numa das primeiras reuniões que nós tivemos, que ele disse o seguinte: irmãos, se tiver o meu velório, e no mesmo dia, no mesmo horário do velório, tiver um pequeno grupo, você vai para o pequeno grupo, não vá para o meu velório. Isso me chocou muito, me deixou, e eu quis entender que negócio é esse, que eu tenho que abrir mão de algo que eu entendo, que eu já tenho na minha construção, na minha cultura, para fazer outro que às vezes a gente acha que não é importante, mas que vai gerar muita vida para a igreja. Então é questão de entendermos. Eu lembro muito quando Paulo diz, considerei como perda, né? Considerei aquilo como esterco em favor de Cristo. E aí, lembrando que antes Paulo ele faz uma declaração daquilo que ele é e daquilo que ele abre mão dele, como confiança dos irmãos, quando ele fala à igreja em Filipe, quando ele diz que, olha, sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, quanto ao zelo fariseu, quanto à justiça que há na lei, sou irrepreensível, e quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à lei fariseu, não é isso? Quando ele diz, nós entendemos o seguinte, que esse processo, nós temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Aí ele fala relacionado à carne, alguns conceitos que nós temos. E nós vamos falar hoje sobre fundamentos e conceitos. Claro, o fundamento, ele é bíblico. E o conceito, ele tem que ser desmistificado através da própria palavra, certo?
Vamos trabalhar hoje uma igreja em discipulado. É a nossa ministração, a primeira ministração da manhã. Fundamentos e conceitos de discipulado, ampliando a visão do processo de discipulado. A própria visão, nós temos que entender o seguinte: o que nos movimenta é a visão. Nós temos até podemos até ter o combustível, que é a própria palavra do Senhor. Mas o que nos leva é a visão. O que diz para onde iremos é a visão. E aí eu quero dar uma passagem para os irmãos, está lá em Abacuque 2:2, quando o profeta tem algumas queixas e o Senhor responde às queixas de Abacuque. Ele vai dizer o seguinte: olha, escreva a visão em tábuas, para que passando a distância, passando por longe, todos possam enxergar. Nós entendemos que aquilo é sentido de informação para a igreja e para um determinado povo. Hoje nós como igreja, mas nós precisamos informar para a igreja aquilo que nós queremos. Quando nós vamos informar algo, primeiro, isso precisa estar entranhado na nossa vida. A partir das nossas vidas, nós vamos conseguir passar e informar de maneira com que a igreja tome posse daquela visão. Primeiro, o líder, primeiro a liderança ela faz. Assim aconteceu aqui, a partir do pastor Manuel, mas a partir do pastor Manuel isso se desenvolveu de tal forma que o crescimento ele não tem como acontecer fora do discipulado. E a visão de discipulado, ela é uma visão dos céus, ela é uma visão do alto, ela não é uma visão dada por homens. Homens podem até tentar modificar e trabalhar um determinado modelo que vai agregar, que vai ajuntar, digamos assim, mas o modelo ele é bíblico, o padrão ele é totalmente bíblico. Se nós formos analisar a partir do relacionamento do próprio Jesus, nós vamos ver uma rigidez no chamado, uma rigidez no trabalho. E essa mesma rigidez, essa mesma intensidade no trabalho, o Senhor vai exigir de cada um de nós, lembrando que o Senhor confiou a cada um de nós essa obra, e essa obra ela é preciosa. Voltando para Abacuque 2:2, um primeiro ponto da visão que nós temos que trabalhar é o anúncio da visão. Por que que nas paredes da igreja a gente tem bem explícito o ganhar, cuidar e enviar? Por que que no mural da igreja não tem, a gente coloca algo ou tudo relacionado a discipulado? Por que que nós colocamos estande do discipulado? Por que que nós anunciamos em todos os cultos e anunciamos também tudo aquilo que vai acontecer na semana relacionado ao discipulado? É para que a igreja se sinta parte daquele processo. Nós temos que anunciar, de muito falar, as pessoas elas absorvem aquele processo. Lembrando que eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas nós temos que persistir ou insistir naquilo que acreditamos. Porque a partir daquilo que acreditamos, a igreja toda, como um todo, a liderança, ela vai se envolver e vai ser participante ou pertencente àquela visão. A visão, o primeiro ponto então, é ela ser anunciada e ficar bem explícita nas paredes. Essa é uma igreja em discipulado. Você pode ir para qualquer outra igreja. Você tem igrejas que não trabalham com discipulado. Isso aí tudo bem. É o que o Senhor falou com aquela liderança. Mas uma igreja em discipulado, nós estamos destrinchando ela hoje aqui. Nós estamos falando dos benefícios que uma igreja em discipulado com uma visão de Jesus, com aquilo que o Jesus deixou para a igreja dele, os benefícios que isso traz para a própria comunidade de fé, seja a nível local, seja a nível distrital e na nossa própria região. Eu acredito que os frutos,
Eles vão dizer muito a respeito do trabalho que nós estamos desenvolvendo na igreja local, no próprio distrito e na região. Nós temos que trabalhar isso muito bem. Isso tem que ser anunciado e nós não podemos cansar de anunciar a visão. Porque a visão é que vai nos levar a algum lugar, a determinado lugar. Está dando para entender aí, todo mundo? Temos que ser participantes dessa visão. Essa visão é nossa. Deus nos deu essa visão. Ela é da igreja de Cristo. Temos que entender ela para poder passar a visão. O que falta para decolar? Quero fazer aqui deixar bem claro aqui. A visão de discipulado é como se fosse um avião, certo? O avião ele está na pista, já direcionado para onde ele deve ir. Ele está abastecido. Todo mundo está sentado nas suas cadeiras, com cintos afivelados, mas o avião ele não decola. Ele não consegue ir para lugar nenhum. Isso é visão. O que é a visão no processo? É para onde nós devemos ir. Então, a visão nesse processo de avião, ela é o plano de voo. Ela é o direcionamento ou a autorização de Deus para onde nós temos que ir. Ela motiva a igreja. Mas por que você está falando de motivação? Vamos lá. Tem um pastor, Marcelo Almeida, que ele relata o seguinte. Ele diz que em um determinado tempo da vida dele, ele trabalha com discipulado, tem muitos pequenos grupos, e ele relata que em um determinado tempo da vida dele, eles eram muito jovens em uma pequena cidade do interior. E eles chegaram a ser 400 jovens e nada na cidade comportava 400 jovens. Terminou que eles foram para um convento. E nesse convento era o único lugar que comportava todos eles. Mas algo aconteceu ali, de tanto eles ficarem, aqueles 400 e poucos jovens, ficarem ali e buscando algo de Deus, pedindo algo dos céus, e lembrando, irmãos e irmãs, não é errado, certo? Buscar de Deus é princípio bíblico, é intimidade, claro, mas eu vou trabalhar dois tipos aqui de visão. E aí eles buscavam mais de Deus e construir algo na presença de Deus, mas não saía dali. E aí, nós estamos aqui e estamos tendo culto, fazemos reuniões, para onde iremos, o que queremos? O que nós vamos fazer a partir daqui? Qual a nossa intenção? E aí chegou um momento que eles disseram, olha, nós temos que ir para algum lugar. E aí vou trabalhar os dois tipos de visão. Existe a visão parcial e uma visão total. A visão parcial, ela pode até ser interessante, aliás, de fato é interessante, na busca no crescimento pessoal. Mas um crescimento pessoal para abastecimento e manutenção daquilo que o Senhor já te fez, na verdade pode te complicar na própria fé. Porque você se alimenta, você se abastece, mas você vai para algum lugar. E aí, aquilo que te completa é a visão total. Você se alimenta, mas você vai para algum lugar. Isso é visão total. Visão parcial é a sua alimentação na fé. É o seu crescimento. É o crescimento pessoal, espiritual. É você, é singular. Mas eu quero te levar ao plural, ao grupo, ao coletivo. Então, se eu tenho um crescimento pessoal, mas eu não levo a algum lugar, eu não ajudo pessoas a crescerem também, eu não busco mais de Deus, para que outras pessoas cresçam também junto comigo, isso não é visão total. A visão total ela é uma coisa ligada à outra, e isso é discipulado. E aí, irmãos e irmãs, lembrando que essa obra do discipulado, na qual o Senhor confiou a cada um de nós, ela é grande demais para caber nas paredes do templo.
E é intensa demais o relacionamento e o processo de discipulado para permanecer só no domingo à noite. Templo e domingo à noite. Não combina com o discipulado. Porque eu acredito que vocês viram que o Laio falou de uma igreja de duas asas. É como um passarinho que precisa voar só com uma asa, ele não vai voar. E nós fazemos isso para lembrar bem daquilo que precisamos. Olha, nós precisamos muito da celebração, que é o culto de domingo, é uma asa. Celebração, culto de domingo. A outra asa são os lares, é fora da igreja. Lares, pequeno grupo, seja lá de paz e todas as estratégias, grupo de evangelismo, tudo aquilo que nós necessitamos, estratégias que vêm do alto, para que o Senhor faça com cada um de nós algo poderoso dentro da cidade, dentro do estado e dentro da nossa região. Então nós temos que ter esse equilíbrio das asas. Para voarmos, para irmos mais alto, nós precisamos trabalhar um crescimento pessoal, mas da mesma forma, um crescimento conjunto, que é a visão total de discipulado. Nós necessitamos disso, nós precisamos crescer nesse processo, porque a visão vai falar muito de como a igreja se relaciona. E aí eu quero deixar bem claro que o discipulado, ele é pautado num relacionamento intencional. Nós fizemos uma vez tínhamos um PG numa cidade vizinha, né? Infelizmente não deu certo, e aí é outra coisa que nós vamos falar dentro do próprio processo, que a desistência ela não pode nos abalar, porque nós temos algo de Jesus, e a desistência não está no discipulado, não anda uma coisa com a outra. E nós tínhamos um trabalho ali em Altos, né, um pequeno grupo, inclusive frutífero, conseguimos 2 pequenos grupos, tínhamos um trabalho já a caminho de ser consolidado, claro, todas as pessoas novas na fé, mas chegou um tempo que a pessoa ela me disse, olha, Tom, vocês não conheciam ninguém aqui, a partir de uma oportunidade vocês começaram a conversar com a gente e começaram a se relacionar com cada um de nós aqui. Hoje vocês conseguiram rapidamente ter um vínculo com muitas pessoas numa cidade que vocês não têm ninguém. Aí eu disse para ela uma palavra, minha irmã, é porque tem o seguinte, nós somos interesseiros. E aí eu expliquei para ela, porque quando você fala interesseiro, dá a entender que era na casa de um vereador, olha só. Olha o vacilo que eu ia dando. Mas aí na hora eu sabia o ambiente que eu estava, então eu já corrigi. Irmã, nós somos interesseiros. Mas calma que eu vou explicar. Não é interesseiro se liga interesse a dinheiro, mas o meu interesse é que muitas vidas sejam salvas. E eu não faço nada de graça. Nós não fazemos nada à toa. Se eu vou fazer uma coisa, eu não gosto de fazer muito aquilo, mas eu vou fazer aquilo com uma intenção, com a intencionalidade no negócio. Eu vou já sabendo o que eu preciso fazer. Ah, mas eu não sei andar de skate. Eu vou aprender a andar de skate porque eu quero me relacionar com um determinado grupo. Mas não é a partir daquilo que eu sei ou não sei, é da necessidade do evangelho de ser pregado, da necessidade de Jesus. Não é a partir de mim, não é sobre cada um de nós, o que nós temos ou não, o que sabemos ou não fazer, mas é a partir daquilo que o Senhor quer. Então, se o Senhor quer, nós vamos de um jeito ou de outro. E aí, Paulo era um camaleão. Nós fomos analisar, olha, me fiz de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar os sábios. Então, ele sabia, passava por várias situações. Em outra passagem ele diz, olha, sei o que é viver na bonança, também sei o que é passar a necessidade, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Então, isso é a vivência do discipulado, isso é a vivência do reino de Deus. Por muito trabalhar, muito nós aprendemos. A teoria, ela é interessante, mas a teoria, se ela não for para a prática, e o discipulado, ele é prática. Você pode até ter uma gama, muita teoria,
mas se toda essa teoria não for expressada na prática, não for colocada na prática, isso não servir como o trabalho do reino, de nada adianta o nosso muito falar. Nós vamos tropeçar nas nossas próprias palavras. Então, uma coisa que nós pedimos ao Senhor aqui, muito é: Senhor, não deixa só ser a fala, mas sim ser a atitude também. Nós temos que ser trabalhadores do reino, e isso faz parte da visão de discipulado. Eu espero que você esteja entendendo como é o próprio processo da visão. Na verdade, o conceito de igreja, e vocês puderam ver, acredito que com a Laiana, uma quebra de paradigma. Não é porque sempre foi daquele jeito que tem que ser a vida toda. Por que o conceito de igreja é esse? É assim de fato? Mas na fundamentação bíblica, nós vamos entender que não é assim. O discipulado ele vai além de um processo dentro do templo. As coisas acontecem fora do templo. Dentro do templo nós celebramos, nós temos comunhão, mas essa comunhão ela é todos os dias. Isso é a visão de discipulado, isso é a visão total do discipulado. Nós necessitamos viver o discipulado. Vivendo o discipulado, todos aqueles que entrarem nessa cultura, entenda como é o ambiente. Se eu tenho nas paredes a visão expressa, se eu tenho colocado nas paredes, anunciado que quando você entrar, essa é uma igreja em discipulado. Automaticamente, quando você entra, se tem uma pessoa que ela entra com a intenção de querer mais de Deus, automaticamente ela vai se relacionar com pessoas, ela vai se envolver naquela cultura. E nós vamos trabalhar aqui como funciona dentro da igreja esse processo para trabalhar o crescimento do discípulo. E aí, irmãos e irmãs, eu quero lembrar uma coisa a todos vocês. Até o conceito de pessoa dentro da igreja, de membresia, ele às vezes tem que ser desmistificado, porque o membro ele não é estático, entendeu? Então, eu quero trabalhar com vocês aqui o sentido do discípulo. Na palavra, nós somos chamados no Evangelho primeiro de discípulo, não de cristãos, certo? Porque o discípulo, ele dá uma conotação, ou de fato é, um aprendiz. Mas ele é um aprendiz do mestre. Então, automaticamente, todos nós somos discípulos, porque estamos aprendendo diariamente sobre aquilo que Jesus é. Então, nós somos eternos discípulos. Lembrando que os discípulos, antes de serem considerados apóstolos, claro que eles não deixaram de ser discípulos, porque sempre estavam aprendendo. O próprio Paulo disse: olha, eu não aprendi de boca humana, mas aprendi do próprio Cristo. Então, os discípulos, eu acredito que mesmo quando viraram apóstolos, eles continuaram a aprender de Jesus, claro. E todos nós não vamos virar apóstolos, acredito que não, mas somos discípulos, não é isso? E o discípulo, ele é um eterno aprendiz. Estamos aprendendo todo dia mais sobre Jesus, por isso somos discípulos. Mas para que aprender sobre Jesus se não colocamos aquilo em prática, não colocamos aquilo que Jesus nos deu? E aí uma das perguntas, está lá em Lucas 6, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, é uma das perguntas que temos que nos fazer dentro do processo do discipulado. Veja só, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu mando, não faz aquilo que eu digo? Por que falamos Senhor, Senhor, e não temos parte você não tem parte da minha obra, não é engajado na minha obra, não faz aquilo que eu mando? Então é um processo que nós temos que absorver. São algumas perguntas que dentro do processo do discipulado nós temos que fazer. Mas nós somos chamados primeiro de discípulos, e cristãos nós vamos ver ali a partir de Atos dos Apóstolos, primeiro em Antioquia, numa comunidade internacional, e aí cristão, ela dá uma conotação mais de nação, de um povo, porque ali era uma comunidade internacional. Os cristãos eram separados por aquilo que as pessoas podiam ver, que eles tinham um determinado grupo, uma cultura diferente, uma maneira de se relacionar, certo?
Então eles eram um grupo à parte com características. E essas características, elas representavam Jesus. Por isso que eles eram chamados de cristãos. Você vai ver mais à frente, Paulo diante do rei Agripa, lá no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, olha, Agripa diz, quase me persuades a ser cristão. Então, num diálogo ali com o rei Agripa, numa defesa, Paulo se coloca ali numa situação e isso mostra que as pessoas já estavam vendo características em determinado povo por aquilo que eles faziam. Que características são essas? Mais uma vez, num processo de perseguição e sofrimento da igreja, em 1 Pedro, no capítulo 4, mais uma vez, a terceira vez, somos chamados de cristãos, pela terceira vez, dentro de um processo de sofrimento, e aí vai ser expressado o sofrer em Cristo, sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho. E é um contexto que nós não temos no Brasil. Talvez nós não tenhamos aí a rigidez necessária para trabalhar o processo de discipulado como necessidade de salvação. Nós olhamos e vemos assim, não, aquela pessoa, posso ter um processo mais lento para salvar ela, porque não existe uma urgência, mas pelo contrário, no período de Jesus já existia essa urgência. Então nós estamos aí num processo mais tardio, então nós temos que acelerar o processo de discipulado, e aí só vamos conseguir absorvendo a visão de discipulado, porque não é segredo, nós temos que entender o processo para passar o processo, certo? Irmãos e irmãs, o que não é discipulado? Só um minuto. O que não seria discipulado? Discipulado, nós imaginamos que discipulado é o movimento do discípulo. Então, o discípulo faz a vontade. Por exemplo, se eu sou obediente à visão que o Senhor me deu, porque ela foi dada para a liderança da igreja, então o Senhor me deu também. Ela é minha. É o sentimento que nós falamos de pertencimento. Se eu vejo um papel no chão da igreja, eu panho, por quê? Porque a igreja, ela é minha, eu faço parte. Se eu estou na igreja que ela tem determinada visão, e essa visão é a visão de discipulado, eu faço parte dessa visão, então tudo que ela gera é meu, faz parte de mim também. Se ela trabalha com pequenos grupos, e aí um dos pontos que nós temos é o trabalho no pequeno grupo. É uma das maneiras que nós desenvolvemos o processo de discipulado. No pequeno grupo as coisas acontecem. Existe conversão, existe processo de arrependimento de pecado, existe oração e o principal, palavra de Deus. Isso tudo acontece no pequeno grupo. A reunião, ela é semanal. Nós nos desenvolvemos assim semanalmente, mas não só no pequeno grupo. O discipulado, ele acontece todo dia. Se você vai só no dia do seu pequeno grupo, naquela hora determinada, faz o que tem de fazer, vai embora e não entra mais em contato com o seu liderado, com o seu discípulo, isso não é discipulado. O discipulado, ele acontece todos os dias, ele é um acompanhamento, você vai andar com aquela pessoa, aí você está imaginando algo cansativo, mas não, quando você vê, primeiro quando você ganha a pessoa, o homem ou a mulher, aquele jovem, quando você ganha, a primeira coisa que você recebe é um gás. Nós podemos ver que o processo dentro da igreja e fora da igreja. Aonde existe a conversão? No altar, dentro da igreja, no culto. É isso? Não é isso que nós temos em mente? Ele acontece dentro da igreja. Quando o pastor faz o apelo, olha, é você que quer reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. E aí a pessoa vai à frente e se arrepende. Mas isso acontece por toda a cidade.
Isso não é característica, conversão não é característica do templo, é característica de uma igreja de discípulos. Isso era o que Jesus fazia. Então, se nós imaginamos que a conversão ela acontece só na igreja, não, ela tem que acontecer nos lares, porque o negócio acontece fora do templo. O templo é para celebração. Aí sim, não pode acontecer, não estou dizendo isso, mas também pode acontecer, também. Nós temos que analisar bem aquilo que estamos vivendo. Também existe conversão no templo, mas o normal numa igreja em discipulado é que em todo lugar exista conversão, certo? E a gente vai entender um pouco disso mais sobre as estratégias, processo de lá de paz e tudo isso. Reunião de crente, reunião de... pessoal, vamos juntar aqui irmão tal, irmã fulana, e nós vamos comer uma pizza. Isso é discipulado? Não, eu vou explicar o porquê. Vejam só, porque isso não faz parte de uma continuidade de ensino e crescimento. Isso pode ser discipulado? Pode, mas numa continuidade do seu grupo de discipulado, do seu pequeno grupo, a partir do seu relacionamento com o próprio discípulo. Por exemplo, eu tenho o meu pequeno grupo, eu me reúno uma vez na semana com o meu pequeno grupo, certo? Mas o meu pequeno grupo é na terça-feira. Às vezes tem culto na terça-feira, mas eu tenho o meu pequeno grupo na terça-feira. É reino de Deus, é manifestação da glória de Deus do mesmo jeito. Eu me reúno na terça, não tem problema. Isso funciona em uma igreja de discipulado. Aí na quinta-feira, eu continuo o meu discipulado. Eu ligo para o meu discípulo e digo, eu vou comer uma pizza com você. Mas o relacionamento, quero lembrar para todo mundo, nós temos que sempre lembrar isso, o relacionamento ele é intencional. Eu não vou para lá para poder ficar jogando o papo fora. Aqui nós estimulamos assim, olha, você tem que ir em todo momento, se está trabalhando no discipulado, você tem que ter, um momento de palavra também. Ainda que coma uma pizza, ainda que fique sorrindo junto, ainda que tenha um momento que você acha que é de comunhão, como de fato é comunhão, tem que ter a palavra, e o momento ele é proveitoso para crescimento também e direcionamento, porque uma coisa que novos convertidos, pessoas que estão começando na fé têm, são dúvidas, e das mais simples até as mais complexas. Então, a minha preparação no próprio evangelho, ela vai ter que ser mais sólida, para que eu possa consolidar outros discípulos. Então, esse é um processo. Muita coisa não é discipulado e que nós achamos que faz parte do próprio discipulado. Esses grupinhos de oração e isso e aquilo, eu estou falando grupinho porque nós fazemos isso na igreja, não estou dizendo que ninguém faz, mas tem um outro propósito, não é um propósito de acompanhamento no discipulado. E nós vamos entender aqui ainda tudo que ajuda no próprio processo. A igreja, ela é preparada para o discipulado. Nós vamos ver para que o templo serve, para que a vida da igreja, ela serve para fazer novos discípulos, pessoas tomadas pelo evangelho. Então nós temos que viver muito bem todo esse processo, entendendo o que é discipulado e o que não é. Mas dentro desse processo, o que seria de fato o discipulado? Tudo aquilo que é evangelístico e tudo aquilo que provoca crescimento. Veja só, eu ganho uma pessoa, aqui nós fazemos todo o processo de crescimento dela dentro da própria comunidade de fé. Nós temos tudo preparado para quando o discípulo ele aceita Jesus, para ele ser inserido na vida e missão da igreja. Nós vamos imprimir no coração dele algo que o Senhor já colocou no nosso. Isso vai ser impresso, vai fazer parte dele, pelo muito falar, pelo muito trabalhar. A nossa rotina ela não é alterada pelas pessoas. Nós temos uma rotina de construção do discipulado. E quem entra é inserido nesse processo. Quem não quer, irmão, ninguém expulsa ninguém da igreja. Mas o processo ele continua. No tempo determinado, aquela pessoa, se ela está lá, ela vai entrar no processo. Ela vai fazer parte daquilo ali.
Então não se preocupe, tudo que nós fazemos é com intenção e é evangelístico. Até o próprio pequeno grupo, se ele tiver mais de 1 ano e a intenção dele não é multiplicar, ele já está morrendo. O próprio pequeno grupo ele tem que multiplicar. E eu sei que é complicado, é difícil. A multiplicação, eu diria que aqui no Piauí é um processo que nós mais trabalhamos, porque aquilo que é mais complicado é o processo de multiplicação, de nova liderança capacitada para assumir novos pequenos grupos e ganhar novas vidas. E aí isso dá continuidade no processo de crescimento da igreja. Vamos adiantar? Entendendo o processo do discipulado. E aí esse processo, claro, a fundamentação, como eu falei, ela é totalmente bíblica. Jesus ensinou e o Pai confiou a filhos a continuidade desse processo. O discipulado nunca foi um pedido, mas sim uma ordem. Lembrando, Mateus, no capítulo 28, eu vos ordenei. Então é uma ordem, todo aquele que caminha com o Senhor tem uma ordem de fazer discípulos. Mas esses discípulos, eles, claro, a partir do próprio Cristo, tem que passar por Jesus. Nós não podemos trabalhar a parte teórica do discipulado sem o próprio Cristo. Aí nós podemos entender o seguinte, olha, dentro desse próprio processo do discipulado, nós temos um chamado, lá em João, no capítulo 17, verso 4, diz o seguinte, olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O Senhor Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que obra é essa? Que obra foi essa que o Senhor deixou completa antes da própria crucificação? Essa obra foi fazer e constituir discípulos que poderiam imprimir no coração de outros, poderiam replicar aquilo que Jesus é. E aí Paulo fala muito bem disso, só em 1 Coríntios, quando a igreja em Corinto com muitos problemas, ele diz, olha, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí em uma outra passagem, ele fala tanto no capítulo 11, como em uma outra passagem, olha, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então ele fala 2 vezes, só em 1 Coríntios. 2 vezes ele fala, sedes meus imitadores, porque ele imitava Jesus e, consequentemente, se ele era tomado por aquilo que Jesus é, ele ia replicar aquilo em outros, mas primeiro o discípulo ele tem que tomar posse. Ele tem que tomar posse daquilo ali. Então isso é importante, temos que entender todo esse processo do discipulado. Só um minuto. Pronto. Para entendermos, aonde se movimenta o processo de discipulado? Totalmente fora do templo. E aí eu gosto de trazer essa reflexão e quero compartilhar com os irmãos e as irmãs que dentro do processo as coisas elas se movimentam aonde nós vivemos, aonde nós moramos, no nosso campo de ação, no nosso local de atuação diária. Então a nossa rotina ela é trabalhada dentro do processo de discipulado. Por exemplo, se você trabalha em um banco, as pessoas daquele banco, elas serão, entre aspas, afetadas por aquilo que Jesus é em você. Então, elas serão afetadas ou trabalhadas a partir do processo de discipulado. E aí, quero lembrar vocês em Lucas, no capítulo 5, no chamado dos discípulos, o que é que acontece naquele cenário. Jesus ele está à beira ali do lago, né, da onde eles pescavam, e Jesus faz um negócio. Ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Vejam aí o que tem de diferente, ou o que tem de certo, ou o que tem de errado. E aí nós temos que mudar o nosso conceito de pensar. Por quê? Porque Jesus, ele fez algo que nós não esperávamos. Então Jesus muda o conceito de algumas coisas. Tanto ele afeta todos os fariseus da época e todos os judeus como um todo, mas ele afeta também alguns conceitos já estabelecidos. Por exemplo, Jesus, vamos trazer para a nossa realidade.
Jesus, ele entra ali no Uber de determinada pessoa, você que tem um determinado trabalho, ele entra ali no seu trabalho, no seu local de atuação profissional, ele entra e ele começa a pregar. Mas por que você está dizendo isso, tal? Ele subiu no barco de Pedro. O barco de Pedro era do trabalho de Pedro. Jesus não poderia ter feito aquilo. Por que Jesus fez aquilo? É uma violação? Não. É permissão de Deus. Jesus era livre na sua pregação. Era livre. Então, dentro desse processo, ele sobe no barco de Pedro, começa a pregar para aqueles homens. E acontece algo depois. Ele não só pregou no barco de Pedro, ele não só entrou no Uber, ele não só entrou no banco, sentou com o caixa e começou a pregar para o caixa, ele não só foi lá no pipoqueiro, ali diante do pipoqueiro, comendo uma pipoca e falando de Deus para o pipoqueiro, ele não só foi ali em determinada empresa de plástico, empresa disso, empresa daquilo, e pregou para os balconistas, ele não só foi e fez isso, não só foi intencional naquilo, porque ele estava pregando para algumas pessoas, certo? Tinha algumas pessoas que estavam ouvindo, mas ele foi intencional, ele foi para o barco de Pedro, e o que acontece? Depois ele diz, olha, vamos mais adiante, vamos mais adentro, vamos entrar mais um pouquinho, e aí é o processo que todo mundo já conhece, olha, Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens, então, a partir desse processo, Jesus foi totalmente intencional, ele prega na empresa de Pedro, ele prega no trabalho de Pedro, ele entra de fato e ele pede para afastar o barco da margem para poder pregar ali naquele local. Então Jesus era intencional, ele ia onde tinha que ir, custe o que custar. Assim é a intencionalidade do discipulado. Se você trabalha, não importa o ambiente que você trabalhe, o relacionamento ele é intencional. Ah, mas eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com cicrano. Aquela pessoa, ela será um futuro membro do seu pequeno grupo. Aquela pessoa que você é a pessoa mais complicada, você tem que todo o tempo estar alerta, visualizando ou buscando ali algo, uma brecha para que a palavra seja colocada no tempo certo e venha a frutificar, dar de fato, no sentido de uma semente plantada naquele coração. Então, é o nosso trabalho diário, é perceber e entrar em determinadas situações. O discipulado, ele não espera, nós não esperamos a oportunidade, entenda isso. Não esperamos de jeito nenhum a oportunidade, nós geramos a oportunidade. A oportunidade ela acontece a partir de nós, a partir do discípulo, a partir do processo de discipulado. Nós entendemos que precisamos ir e não esperar. O templo nós esperamos muita coisa. Nós pregamos achando que o culto de domingo vai resolver toda a nossa situação, toda a situação de Jesus. Mas Jesus não quer uma pregação ali só no domingo, ou em outra semana com um determinado grupo de já pessoas crentes. Não, aquelas pessoas estão salvas. Elas precisam ser trabalhadas para ganhar outras. Aqui nós somos trabalhadores, nós temos que trabalhar em conjunto para o reino de Deus ser expandido. Temos que entender muito bem isso dentro do processo. Valores de uma igreja discipuladora. E aí nós entramos no próprio processo da visão. Cada metodista um discipulador, uma discipuladora, cada lá um grupo de discipulado. Então, quando nós entendemos que cada metodista um discipulador, e aí o nome metodista ele faz total sentido, porque se você for analisar como nós constituímos igreja nos dias de hoje, nós trabalhamos uma igreja convencional e não uma igreja preparada para o trabalho de discipulado. Mas John Wesley, eu estou falando de essência do precursor, daquele que iniciou a doutrina metodista. Se nós formos trabalhar a partir desse sentido, John Wesley trabalhou leigos e leigas para
discipular, para comandar classes e ensinar. E uma das perguntas que John Wesley fazia no seu discipulado, e ele instruía todos aqueles leigos e leigas a trabalharem na sua obra, ele dizia assim, a pergunta que tem que ser feita é: como está a sua alma hoje? Como está o seu ser? O que tem te afligido? John Wesley, uma das coisas que ele mais trabalhava no seu pequeno grupo era caráter. E aí nós podemos entender que a partir de John Wesley, nós temos também que, se nós temos uma doutrina metodista, nós não podemos fugir daquilo que também John Wesley praticava e John Wesley era. Nós temos que dar continuidade a esse processo, como forma de honra também. Porque é honra. Se eu estou na igreja metodista, eu me movimento como a visão da igreja metodista. E a visão da igreja metodista, ela não pode ser perdida. Ela não pode ser levada como o vento. Pelo contrário, nós temos que entender esse processo, porque esse processo ele gera vida. Uma coisa que mais nos dá alegria, se você for ver, é quando uma pessoa se converte na igreja, uma pessoa se converte no próprio pequeno grupo. E quando nós entendemos, nós honramos tanto essa igreja, nós honramos tanto a igreja metodista, que nós queremos que essa igreja ela seja conhecida por uma igreja que trabalha nas ruas, uma igreja que trabalha em todos os lares, uma igreja que ganha vidas para o Senhor Jesus de forma simples, uma igreja que ganha vidas, mas que trabalha de forma efetiva, sem cansar, porque vidas convertidas ao Senhor nos renova. Eu acredito que aquilo que traz choro dentro da igreja, aquilo que traz lágrimas nos olhos, aquilo que traz alegria e festa, traz festa no céu, meu irmão e minha irmã, e por que não alegra o nosso coração? São vidas convertidas. Imagine todo lá, de diversas formas, 20, 30, 40, 50 líderes nos lares, e em um mês você ter 9, 10, 15 notícias, olha, a pessoa se converteu no meu pequeno grupo, uma família toda se rendeu ao Senhor Jesus, e essas informações chegando, isso alegra o coração de cada pastor, cada pastora, e isso impulsiona e gera vida. Agora, quando as coisas não acontecem, você se questiona até se a sua pregação ela está sendo eficaz e efetiva, ou se algo está acontecendo na sua vida de errado, que pessoas não se convertem. Eu quero, meu irmão e minha irmã, dizer que de muitas bocas é mais fácil o negócio acontecer. São muitos pregadores espalhados pela cidade, muitos pregadores proclamando o evangelho, e aí o pastor Alberto Júnior eu acompanho, né? Eu vou citar porque é uma igreja, digamos assim, nova, tem um trabalho que eu estou vendo que é relevante, mas se essa igreja ela trabalhar a fundo no processo de discipulado, e entender que cada metodista ele é um discipulador, se eu entro naquela igreja, se eu faço parte daquela igreja, eu já sou um discipulador, porque eu vou ser trabalhado para ser um discipulador e ganhar novas vidas. Não pelo processo, não por um modelo, meu irmão, não é modelo, não é processo, é estilo de vida. Estilo de vida é como nós devemos viver e nos movimentar na vida de Jesus. Nós somos tomados pela vida de Jesus, então fazemos aquilo que Jesus manda, aquilo que Ele ordena, certo? Então acredito que deu para entender cada metodista um discipulador. Cada lá um grupo de discipulado. Eu vou só perguntar quanto tempo eu tenho ainda. 9h45, né? Certo. Vamos lá. Cada lá um grupo de discipulado. Vejam só. Nós falamos dos movimentos, e aí você vai ouvir isso um pouco mais sobre as estratégias. Aqui nós celebramos, já falamos, e fora é onde o movimento acontece. Fora das quatro paredes é onde as coisas de fato acontecem. Cada lar nós entendemos que tanto o nosso lar, o meu lar, o Talma, o lar do Talma, é um grupo de discipulado. A minha casa, ela é discipulada e todos nela têm que, de fato, o intuito é que eles sejam ganhos para o Senhor Jesus. E nós entendemos que todo lar que nós entramos, todo lar ele é um grupo de discipulado. Todo lar, a partir você vai ver com
acho que o Tiago vai trabalhar bem o sentido do lar de paz. Quando nós terminamos o próprio lar de paz, o intuito é que ele se torne um pequeno grupo. A partir do pequeno grupo, aquela pessoa vai ser trabalhada, aquela família, eles vão ser trabalhados para frutificarem. Vão passar por todo o processo de treinamento até constituírem novos discípulos. Por quê? Porque esse é um processo que eles estão vivendo, que outras pessoas viveram. Então, eles vão querer ser inseridos dentro daquele processo. Nós temos pessoas aqui na igreja que, por medo, por algumas circunstâncias, chegaram a chorar por não ter um pequeno grupo. Não só ou por inveja ou por alguma coisa, não, porque eles entendem que outras pessoas entenderam o processo e o que de fato nós queremos é participar da vida e missão da igreja. E participar da vida e missão da igreja em discipulado é fazer aquilo que a igreja ela provoca. E nos pequenos grupos as coisas elas acontecem. Cada lar é um grupo de discipulado. Essa é a visão da igreja. Nesses 2 slides nós constituímos a visão da igreja. Cada metodista, ele já é um discipulador, só por ser metodista, amém? E cada lar, cada casa que nós entramos, a minha casa, a sua casa, e todas aquelas casas que terão a oportunidade, a partir do nosso trabalho, a partir de situações que acontecem, e que nós temos a oportunidade, que nós geramos a oportunidade, cada lar, ele é um grupo de discipulado. Cada igreja é um centro de treinamento de discípulos. Aqui nós, de forma empírica, vamos lá, aquilo que nós vivenciamos, quando nós trabalhamos o próprio processo da igreja e nós educamos a igreja ela tem que ser adaptada para a educação. Para que servem as salas aqui na igreja? Nós podemos usar a sala para se juntar para tocar música, juntar para um lanche, mas as salas de uma igreja em discipulado, elas servem para educação do discípulo. Em tudo, o discípulo ele é educado. Até no processo de, se nós agrupamos ou nós juntamos pessoas dentro de uma sala, irmão e irmã, não vai ser à toa. Nós trabalhamos o próprio processo com eles. Nós trabalhamos agora, para vocês terem uma ideia, o CTM, ele promove a capacitação da liderança, que nós chamamos aqui de escola de líderes. Nós trabalhamos isso com a liderança. Quando ele passa por todo o processo de resgate, por todo o processo de consolidação, ele é colocado na escola de líderes. A partir da escola de líderes, nós conseguimos treinar esses novos convertidos, trabalhar isso. Isso eles são trabalhados no pequeno grupo, com palavra, oração, eles crescem no pequeno grupo. Mas depois de um determinado tempo, o líder ele tem um líder em treinamento. Esse líder em treinamento, ele é colocado na escola de líderes. Por quê? No final do ano nós vamos celebrar juntos, e aí está no próximo slide que a gente vai falar. Nós trabalhamos esses discípulos em todas as igrejas daqui do Piauí. Estou falando daqui do Piauí porque, claro, é o nosso campo de atuação. Nós trabalhamos esses discípulos, em todas as igrejas nós temos escolas de líderes. Temos EBD no domingo, que faz parte já da rotina da igreja, como educação, mas temos algo específico também, que é a escola de líderes. Na escola de líderes, nós agimos na necessidade do discipulado, na necessidade do discípulo. Exemplo, se no pequeno grupo eu aconselho alguém, porque o liderado, aquele meu discípulo, aquele que é o novo convertido, ele vai perguntar para mim, o Talma, mas o que é o reino de Deus? Ou, melhor, vou dar uma situação de cotidiano, Talma, tem o meu irmão, ele é ateu, e ele disse isso e aquilo, como eu procedo com ele nessa determinada situação? Aí o que é que você vai fazer? Você vai aconselhar. Isso é necessidade, nós agimos na necessidade da igreja em discipulado. Então nós colocamos uma lição de aconselhamento na apostila da escola de líderes, certo? Vamos lá, um outro ponto. Qual é um dos problemas maiores que tem para que uma pessoa lidere? Medo. E aí no medo tem muita coisa, certo? Medo de muita coisa.
medo até de falar. Às vezes até lê muito a palavra, tem intimidade, mas não consegue falar. Então nós vamos trabalhar medo. Então agimos na necessidade do discipulado. Então nós colocamos uma lição sobre medo, perdendo o medo, na verdade. Então nós temos várias situações, e aí nós trabalhamos uma apostila de fundamentos da fé e trabalhamos uma apostila de discipulado. São duas apostilas, nós trabalhamos como 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, e no final desse módulo nós fazemos uma celebração que eu vou já falar. Então nós treinamos, a igreja ela é preparada, numa igreja em discipulado, ela é preparada, a estrutura física, irmãos e irmãs, lembrando, a estrutura física da igreja, ela é preparada para o treinamento de discípulos e discípulas do Senhor. Toda a estrutura. Se visamos abrir mais uma sala, é para que discípulos e discípulos sejam treinadas. E aí aqui nós temos, na igreja central, vou falar da central, nós temos 2 turmas de escola de líderes. Uma na quinta à noite e uma no domingo pela manhã, no mesmo horário da EBD. Quem já é membro da igreja e quer participar da escola bíblica dominical, vai lá e participa, faz parte. Mas aqueles novos convertidos enviados de todos os pequenos grupos, eles são direcionados para a escola de líderes, para trabalhar algo específico, para dar continuidade ao processo de multiplicação de discípulos, certo? E para finalizar, cada igreja é uma base de envio. Então nós preparamos toda a estrutura da igreja para o treinamento, mas o intuito é que essas pessoas sejam enviadas para dar continuidade, e essa continuidade ela é acompanhada. Por exemplo, eu tenho o meu GD, eu tenho que acompanhar se aqueles liderados, eles conseguiram abrir o seu pequeno grupo, como está o seu pequeno grupo. Nós trabalhamos com supervisão de discipulado também, nós sabemos tudo o que acontece na semana do discípulo. Então isso é uma estrutura, meu irmão e minha irmã, que tem que ser constituída de fato, para que possa acompanhar todo o processo de crescimento da igreja, de ganho, e distanciando, como a gente sempre fala, a porta da perda. Nós não queremos perder ninguém, não é um atributo nosso perder alguém. Então o que nós temos que fazer mas existem os 4 tipos de solo, ficou ali à beira do caminho, foi sufocado pelos espinhos, papapá, beleza, nós entendemos isso, mas o que nós temos que fazer é colocar, nem que tenha que colocar numa estufa, para poder aquela semente dar alguma coisa, ser gerada alguma coisa a partir daquela semente plantada, nós vamos fazer, porque esse é um trabalho da igreja em discipulado, constituir novos líderes. Então, cada igreja é uma base de envio. O intuito de todo o treinamento, de todo o discipulado, é sempre enviar novos líderes. E aí nós temos que entender todo o processo, porque cada etapa ela é importante. E a continuidade, eu não gosto nem de falar de terminar, ela termina no envio, não. A continuidade dela é no envio, certo? Então, nós fazemos uma grande festa de multiplicação e fazemos também a formatura da escola de líderes. Tudo fazemos, ou usamos a beca, ou usamos camisa, né? Depende da turma, nós preparamos todas as turmas juntas, é uma grande celebração, vem as famílias, e aí é interessante que na celebração vem famílias, e muitas vezes as famílias, elas não conhecem o Senhor Jesus, e essas famílias, é uma oportunidade já de palavra, então nós geramos a oportunidade até na própria formatura, a gente costuma falar, é o dirdrobo, né? É o próprio dirdrobo para poder atrair. Então nós geramos a oportunidade, nós não esperamos. E a festa de multiplicação, ela é uma festa geral do distrito, né? Nós movimentamos todo o distrito, todos os lares de paz, nós fazemos camisa, nos movimentamos e agrupamos todo mundo, tanto é que não cabe em um determinado lugar da templo, não cabe, nós temos que fazer
no estacionamento aqui ao lado, porque é o único lugar que comporta tantas famílias e, claro, a prioridade são sempre dos lares de pais e pequenos grupos, são novos convertidos, certo? São pessoas que não conhecem de maneira nenhuma, não têm contato com o Evangelho. E aí, finalizando, de fato, para encerrar, eu preparei aí, eu gosto sempre, e aí é uma frase que eu tirei do livro Discipulado, para quem conhece, o Dietrich Bonhoeffer, que trabalhou dentro de um campo de concentração, e nós percebemos a rigidez dele no discipulado. Então, eu gosto muito do processo de atitude no discipulado, e aí diz o seguinte: a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. O verdadeiro discípulo, ele não só é aquele que diz que é discípulo, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele não só é aquele que diz que segue a Cristo, mas aquele que faz, aquele que provoca, aquele que gera. Amém? Irmãos e irmãs, então eu finalizo por aqui. Espero que seja um tempo que tenha agregado à sua vida a missão da igreja, porque é um desejo nosso, irmãos e irmãs, o que nós temos visto é que o Senhor Jesus está nesse negócio. Nós temos, o ganho é muito grande, e eu não estou falando só de quantidade, através do próprio processo de treinamento e envio, nós temos visto pessoas tomadas por aquilo que Jesus é, mudança de caráter, as coisinhas, sabe, têm sido abandonadas e nós não temos tido tempo para ficar fechados dentro do templo, brigando por cargo de, eu vou ser líder disso, líder daquilo, tesoureiro. Irmãos, graças a Deus, nós não temos tido tempo para isso. O Senhor tem feito grandes coisas e um desejo nosso é que o Senhor faça em todas as igrejas, em todos os lugares, e as notícias que chegam alegram o nosso coração. Nós somos servos e estamos à disposição do reino. Em nome de Jesus, nós só servimos para isso. Eu fui gerado a partir de um pequeno grupo e eu seria hipócrita se eu não levasse isso para frente. Deu certo comigo. Eu acredito que com todos aqueles que vocês visualizam aí por aí afora, nas ruas, eu acredito que dá certo também. Amém? Deus abençoe a vida de todos e todas, e numa futura oportunidade estaremos juntos mais uma vez. Mais uma vez, reforçando, é uma alegria ter participado aqui com vocês do Imersão no Discipulado. Amém? Deus abençoe, um grande abraço a todos e todas.